Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, a gente vai viajar com as palavras, literalmente. A minha convidada é a Leslie Pinheiro, uma brasileira que saiu do ABC Paulista e construiu sua trajetória entre Portugal e Bélgica. Mãe de 2 adolescentes, casada e morando atualmente na Bélgica, a Leslie encontrou nas línguas uma forma de criar raízes em novas terras e também um jeito de se reinventar, de se reconectar com outras culturas e de se cuidar em meio a tantas mudanças. Leslie, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Adorei sua introdução. Combina bem mesmo com a minha trajetória, desde que eu saí do Brasil até o momento atual. Combina bastante. E me conta, então, vamos começar então falando sobre essa trajetória, como que foi a decisão de sair do Brasil, teve algum impulso do seu marido, ou vocês estavam meio que cansados da vida de São Paulo, que eu também sou de São Paulo, aquela correria. Você também é de São Paulo. Eu sou de São Paulo capital, mas eu entendo super que o ABC Paulista tá todo mundo ali junto, aquela loucura de dia a dia, de rotina, trânsito, violência também. O que impulsionou vocês a sair do Brasil? Então, eu sempre gostei muito de conhecer novas culturas, né? Então, acabou unindo o útil ao agradável. O meu marido, ele trabalha com TI. Então, ele sempre teve oportunidade, convites para sair do Brasil. A primeira vez foi para os Estados Unidos, mas assim, o meu sonho era a Europa. Desde que eu era adolescente, que eu aprendia, né, nas aulas de história, tudo sobre a Europa e tal. Então, assim, o meu sonho era conhecer a Europa. E surgiu a oportunidade dele trabalhar em Portugal. Então, ele até falou, né, será que a gente vai, né? Na época, meu menino tinha, acho que 12 anos, e a minha menina tinha 4 anos a menos, 8. Então, com as crianças, nós começamos a pensar, como que vai ser com a escola, como que vai ser a adaptação e tudo, né? Mais ele que pensava. Eu tinha vontade de sair. Eu acho que eu nasci com um pezinho meio nômade. Eu falo que eu tenho rodinha no pé. Para mim, falou, olha, Leslie, vamos mudar? Eu tô pronta. Eu amo conhecer coisas novas. Claro que se tenha, assim, claro, tendo um respaldo, tendo trabalho, tendo tudo direitinho, né? Não sair de qualquer maneira, né? E então, não deu muito tempo de pensar, porque, assim, ele recebeu a proposta, ele tinha 1 mês para pensar e assinar o contrato. Então, a gente já começou a ver visto, a ver tudo, e eu nunca tinha pisado na Europa. Os países que eu conhecia na época, né, fora do Brasil, era o Chile e tinha ido para os Estados Unidos já. Mas Europa eu nunca tinha pisado. E aí foi nessa decisão meio assim rápida, nós conseguimos de lá do Brasil ver casa, única coisa, e então em 1 mês a gente saiu do Brasil e foi para Portugal. E aí a nossa vida lá começou, com escola, com tudo, né? Tudo novo e tal. Mas não foi uma adaptação difícil, porque a língua, logicamente, sendo português, facilitou muito para todo mundo, inclusive para as crianças, né? Se adaptar e tudo. E eu achei os portugueses super receptivos. Essa foi a minha experiência, né? A gente escuta muito falar que os portugueses não são receptivos e tal. Eu achei muita receptividade, muito acolhimento. Eu gostei bastante da nossa passagem por Portugal. Então, essa foi a primeira etapa da minha saída do Brasil. E como que foi com a adaptação dos seus filhos? Eu acho que em relação à língua, ainda bem, não teve nenhuma, né? Porque às vezes a criança não fala a língua, vai para os Estados Unidos, vai para um lugar que tem que mudar completamente a língua e ainda tem esse baque, né? Da questão da língua. Uhum. Mas em relação a
eles sofreram muito em deixar os amigos? Como que foi essa... Eu sei que, assim, muitas mães que eu converso aqui falam, nossa, minha transição é 50%. Uns Sim. sofreram muito, outros foi muito tranquilo. Então, como eles já eram mais velhos, já entendiam, já sabiam que iam deixar pra trás os amigos, a escola, o ciclo social, a cultura, como foi? Vocês prepararam, foi um mês, né? Mas vocês conseguiram preparar eles de alguma forma, e aí chegou lá, eles... Foi muito rápido? Me conta um pouco dessa transição, ainda mais porque eles estavam, o mais velho estava ali, o pezinho na adolescência, né? Isso, Olha, eu vou te falar, o primeiro impacto para eles foi, nossa, nós vamos, não foi nem a questão de amizade. A gente tinha muita ligação com meu pai, temos, né? Até hoje, graças a Deus, muita ligação com meus pais. Então, meus irmãos também. Então, o pior para eles foi sair daquela ligação com os avós. Então, esse foi a pior parte para eles, né? Mas, chegando em Portugal, como eu te disse, né, falando português, a adaptação foi muito rápida. Essa mudança não foi difícil. O complicado foi sair de Portugal para a Bélgica. Esse foi bem complicado para a família inteira, inclusive para mim. Esse foi bem difícil. Então, vamos chegar nessa parte, então. Por que vocês... Porque sair de Portugal, que estava aparentemente tudo muito, muito andando, as coisas estavam andando, os filhos adaptados, vocês felizes. Sim. E aí vocês decidiram de novo mudar pra Bélgica, que é outra língua, outras línguas, né? São uma lá, dependendo da cidade. Isso. Por quê e como que foi essa mudança? Então, foi novamente pelo trabalho do meu marido. Foi a mesma empresa que ele foi contratado em Portugal, do Brasil para Portugal. Essa empresa foi transferida para a Bélgica. Então, foi pelo motivo do trabalho novamente, né? E engraçado que era assim, quando a gente começou a cogitar de sair do Brasil, o meu marido colocou o currículo dele no LinkedIn, e apareceu a oportunidade. A primeira foi para a Alemanha, aí nas entrevistas não deram certo. A segunda oportunidade foi para o país que eu queria muito morar, que era Holanda. E aí foi dando tudo certo naquela entrevista. Ele passou por 4 etapas. Na 4ª etapa foi pedido um produto que ele não trabalhava. Ele trabalha com tecnologia, né? Então foi tudo dando muito certo. Quando ele perguntaram para ele o certo produto, ele disse, não, eu não trabalho com esse produto. Então, ele, claro, não ia mentir, né? Falar que trabalhava e depois não, né? E aí ele falou, Leslie, não deu certo na Holanda. Eu fiquei tão triste. Eu fiquei muito triste, né? E aí, quando nós estávamos em Portugal, que ele me falou, Leslie, eu fui convidado para trabalhar na Bélgica. Eu falei, nossa, não acredito, é do lado da Holanda. Eu falei, vamos. E aí, quando ele foi, surgiu, né, a oportunidade, ele teve 2 opções. Ou seria morar em Luxemburgo, ou seria morar na Bélgica. E aí ele começou a fazer muita pesquisa e tal, né, com os portugueses mesmo que viriam junto com ele. A maioria escolheu a Bélgica pelo motivo de ter mais, como que eu posso dizer? Luxemburgo é um principado. Não tem quase nada, não tem lojas, não tem shopping. Então as pessoas que querem fazer as coisas lá em Luxemburgo saem de Luxemburgo para fazer as coisas ou na França ou aqui na Bélgica. E aí ele falou, olha, Leslie, eu acho que a gente deveria escolher a Bélgica. Então foi mais uma vez um tiro no escuro, né? A gente não conhecia a Bélgica. E aí foi uma empolgação, para mim, no caso. As crianças dessa vez sofreram bastante. Assim, nesse momento de mudança. Porque em Portugal, em pouquíssimo tempo, eu vou dizer que em 6 meses, eles estavam adaptados de ir em aniversário em casa de amigo, de sair junto com os amiguinhos e tal. Então, eles estavam muito adaptados lá. E aí, quando surgiu a oportunidade para a Bélgica, a gente conversou com eles, aí eles falaram, nossa gente, mas o que vocês têm na cabeça? As crianças falaram, vocês não vão parar nunca, né? Agora começou a mudar. Eu falei, olha, são oportunidades de salário que vai aumentar, porque o nível salarial de Portugal, ele é bem baixo. Então, quando a gente saiu do Brasil, o salário que meu marido ganhava no Brasil,
ele passou a ganhar um pouco menos em Portugal. Então a gente saiu naquela expectativa assim de realmente não ficar em Portugal, da gente ter outras oportunidades, né? E aí, quando saiu a oportunidade da Bélgica, nós abraçamos e eu fui preparando bastante as crianças. Eu falei, olha, a gente vai estar sempre junto, vai dar certo. Aí o menino já tinha 14 na época, a gente ficou quase 2 anos em Portugal. Não chegou a dar 2, né? Então, quando eles chegaram aqui, aí foi aquela coisa de novo, de escola, só que era tudo em francês e eu também não falava. Ninguém falava outro idioma. Só meu marido ele falava o inglês, o meu filho mais velho também. O inglês dele era bem bom porque no Brasil ele fez inglês. Minha filha fez também, né? Mas por ser mais nova, ela não tinha essa bagagem. Já meu marido e meu filho com inglês era bem tranquilo. Eu e minha filha não, só português. E aí eu falei, gente, é a oportunidade que eu tenho também, né? Acho que coisas que eu não consegui realizar quando eu era adolescente foi surgindo na minha fase adulta, na minha meia-idade quase, né? Digamos. E aí abraçamos a oportunidade, viemos. E quando chegamos aqui, não foi só a língua que foi o difícil, foi o clima também. Aqui é um lugar que, assim, dificilmente tem sol no inverno. Então é muito cinza, o inverno é super longo, é muito cinza, é muita chuva. Até assim, de 6 anos que nós estamos morando aqui, eu tenho percebido, não sei se é o aquecimento global, o que é, mas tem feito mais sol ultimamente. Ou também eu acho que a gente se adaptou e não dá mais tanta importância para isso, né? Mas eu digo que o início, essa coisa do clima pegou demais mesmo. E a língua para as crianças foi muito fácil por causa da escola. Eu digo, não foi fácil, mas foi mais fácil do que para mim e para o meu marido. Foi assim, como eles ficavam 8 horas na escola, né? A escola entra mais ou menos 8 horas da manhã e vai até as 4 da tarde. Então, pelo fato de ficar na escola o dia todo, eles começaram a falar o francês muito rápido. Eu moro na parte aqui que fala francês, né? Na região de Bruxelas. E foi aquela coisa que eu sou super comunicativa, eu amo falar, eu amo conhecer pessoas, e o que me impedia nisso daí era não falar o francês. Aí o meu marido, ele falou, Leslie, eu acho que você tem que se matricular numa escola e ir aprender idioma. É o que vai fazer você se enturmar, né? Começar a se lançar no francês. Então, eu cheguei aqui em outubro de 2018, outubro de 2018, e em novembro eu me matriculei na escola para começar a aprender o francês. E assim, rapidinho eu comecei a falar. Eu não sei se é por causa da facilidade com o idioma, ou eu acho por ser uma língua latina também, né? Derivado do latim, a gente fala português, a construção de frase, verbo, é tudo praticamente a mesma coisa. Então, assim, rapidamente eu comecei a falar francês. Eu lembro que em 6 meses já me comunicava, falava errado, mas já conseguia me comunicar. Não, eu concordo super com a questão do francês. Eu acho que é uma língua bem difícil de aprender. Assim como Sim. o português, é que a gente não sentiu muito porque a gente aprendeu na escola. Mas tem exceção da exceção da exceção, e aí você tem que lembrar todas as exceções. Quando Sim. eu aprendi o francês também eu tava... Mas eu acho que também tem a questão, Leslie, da imersão. Quando eu aprendi... Eu fiz bastante aliança francesa em São Paulo, mas era uma vez na semana, e você sai e você nunca mais fala o francês. Quando eu mudei pra França, eu morei 1 ano na França, eu fui fazer francês. Uhum. E aí, o meu marido é francês, e a nossa comunicação era em inglês. E eu fazia os cursos e tudo mais, e ele não me ouvia falando francês, porque quem falava quando precisava era ele, era muito mais fácil ele falar e tudo mais. Sim. E aí ele falou, teve um dia que a gente saiu, ele falou, nossa, eu nunca esqueço. Teve um dia que a gente saiu com os meus amigos do curso. Uhum. E todo ali a língua era o francês. E aí ele achava que eu não falava super bem. E aí quando ele viu, eu tava super me comunicando com as pessoas. Ele olhou e falou, nossa, eu não achei que você falava tão bem assim. E fazia o quê? 4, 5 meses. Ele falou, nossa, você fala super bem o francês. Nossa, meu Deus, porque como a gente falava inglês, ele realmente não tinha noção do quão bem eu falava. Sim. Mas é bem isso, acho que a imersão de estar numa cidade, não ter outra opção, não tem como olhar pra coleguinha brasileira e falar, ai, como que fala isso mesmo?
ou você entendeu, ou você entendeu. Não tem Exatamente. uma opção, né? E a gente tá, querendo ou não, muito vulnerável. Então a gente quer muito aprender aquela língua, porque quanto mais Exato. rápido você aprende, mais rápido você se comunica no mercado, na farmácia, num médico. Isso. Então eu acho que também vem muito dessa garra de querer aprender logo pra você se comunicar logo, o que é muito diferente quando você aprende outra língua no Brasil, que é uma coisa que vai indo, vou aprendendo, mas também não preciso agora. E a gente não fala, a gente vai pra escola, se sai da escola, você não fala mais com Não fala ninguém, né, mais. naquele O idioma. inglês, eu acho que você ainda consegue ouvir uma música, Exatamente. ver um filme, mas quando é uma língua. O francês ainda tem bastante conteúdo, né? Mas é Verdade. muito mais difícil você ligar ali o Netflix e achar 1000 filmes, fora que a língua é muito mais difícil também. Sim. Então você não vai assistir um filme em francês sem legenda e falar, entendi tudo. É muito difícil. Não mesmo. É muito difícil. Então é um processo muito mais lento quando você está no Brasil. É Então, verdade, realmente não me eu concordo. surpreende quando você falou, nossa, em 6 meses eu consegui, mas é que você, como você falou, você se sentia muito impedida, né, de ser livre, de conversar, e eu acho que essa garra de, não, eu preciso aprender, eu preciso conversar. Engraçado, né, que você falou, desculpa, só eu falar isso pra você, mas me veio na cabeça que você falou de ser livre, mas é engraçado, a primeira frase que eu consegui falar e ser entendida, compreendida, a impressão, é verdade isso, eu sinto até hoje, é até emocionante, mas sabe quando parece que abriu uma cortina e eu comecei a enxergar um outro mundo. Então, realmente, é isso que eu percebo também. A partir do momento que você se comunica na língua, é um outro mundo. Porque a cultura, você começa a entender a cultura a partir do momento que você fala, que você consegue se comunicar. A partir dali você consegue entender como a pessoa se porta na sua frente, e aí você começa a ver, nossa, essa cultura é diferente da minha, né? Eu acho que isso também é legal. Muito. E também tem a questão que quando a gente não fala a língua, e eu, como eu falei, me coloco nessa situação quando eu fui pra França, eu não falava francês, meu marido é francês, então, logicamente, eu falava, fala pra ele que eu quero isso aqui. Uhum. É muito ruim quando você é uma pessoa livre no Brasil, trabalha, faz as suas coisas, vai no mercado, volta, enfim, você não tem barreira nenhuma no Brasil. E aí você se vê dependente de uma outra pessoa. Fala pra mim, vê lá pra mim. Já ligou? Liga lá. Cara, é muito ruim quando você tem que pedir pra uma pessoa ligar pra você e você fica, fala isso aqui, fala isso aqui. É muito ruim. Você se vê assim, parece que você sai um pouco do protagonismo da sua própria vida. Verdade. Pra viver em dependência da outra pessoa. Verdade. Então, quando você aprende a língua, você realmente volta, como você falou, abre a cortina da sua vida, da sua cultura, o que você quer comer, o que você quer fazer, liga lá, fala lá, você começa a viver uma vida assim como você vivia no Brasil. Então, a língua não é só a questão, eu sei uma outra língua, envolve muita coisa. A língua muita coisa. Né? Envolve emoção mesmo, né? Emoção, envolve sentimento, né? Até é engraçado que logo que eu cheguei, que eu não falava nada, e como eu te disse, né? Eu, por ser comunicativa, eu queria ficar, assim, puxar assunto com as pessoas, mesmo sem saber falar. E aí eu escutava, a pessoa falava tudo em francês comigo, eu olhava no final e falava, ai, merci. Aí o meu marido, né, um dia ele falou, Leslie, para de fazer isso, porque às vezes a pessoa fala, nossa, minha mãe adoeceu, o meu cachorro faleceu, e no final você, merci. A pessoa imagina, não, meu dia tá sendo muito, muito ruim, meu Deus, nossa. E aí, merci, obrigada. E a pessoa olha assim e fala, meu Deus, você acha que a pessoa é doida, né? Essa pessoa é maluca. Nossa, mas realmente é uma situação que a gente é tão vulnerável, e como criança, eu acho que a criança não se sente muito assim. Mas como adulto, a gente não quer passar vergonha, a gente não quer fingir, a gente não quer criança tem medos, né? Sim, exatamente. Então tem realmente muito dessa questão. E também, eu não sei como foi pra você nessa questão de família, né? Bom, você falou que vocês são muito ligados à sua família, seus irmãos, seus pais. E aí, do nada, vocês se viram também sem rede de apoio. Verdade. Você sente que aprender o francês também te ajudou nessa questão de rede de apoio? Como que foi pra você criar conexões mais profundas para que vocês também tivessem uma ligação, que seja de amigos, mas pessoas que vocês pudessem contar? Também esse desejo de aprender a língua veio desse lugar também? Veio, com certeza que veio.
E eu cheguei, eu morei num bairro aqui, aí depois de 1 ano eu mudei para o bairro que eu moro hoje. E as primeiras pessoas que eu encontrei foram por coincidência, meus vizinhos de porta, que moram bem na minha frente, né? E eles são senhorzinhos também, e engraçado, idade, mais ou menos idade dos meus pais. E ela veio conversar comigo. Aí eu já fazia 1 ano que eu morava aqui, eu já conseguia falar bem, né? Me comunicar. Mas ela foi uma pessoa assim que me impulsionou demais também para aprender. Ela me corrigia. Eu falava para ela, né? Falei, olha, quando eu falar assim coisa errada, mesmo assim palavras do dia a dia que vocês costumam usar, vai me ensinando, né? Então a gente ficou muito próximo. Bem próximo mesmo. Então, e ela falou: olha, tudo que você precisar, assim, médico, se você não conhecer, qualquer coisa, dentista, você pode falar comigo. Então, esse foi um ponto bem legal, né? Então, foi assim, foi minha primeira rede de apoio, foi ela. Foi essa minha vizinha. E aí, hoje, eles não moram mais aqui, né? Faz mais ou menos 2 meses que eles se mudaram daqui. Ai, foi um baque para mim. Quando ela falou, a gente vai se mudar, eu falei, não acredito, né? Aí ela falou, não, mas você já tá adaptada, você já consegue se virar com tudo e vai vir pessoas legais para morar aí de novo, né? Mas aí foi isso, eu lembro que ela foi a primeira pessoa, assim, que eu me senti, eu falei, posso contar. Se acontece alguma coisa, eu posso contar com eles, né? Então, isso foi. Então, com certeza, eu acho que aprender o francês foi uma coisa que me ajudou nessa rede de apoio também. E não só na rede de apoio, né, Leslie? Você fala outras línguas. Então, queria saber se aprender o francês foi a primeira porta de entrada. Bom, você só falava o português, aí você aprendeu o francês. Você sente que o francês foi a porta de entrada de você entrar no mundo mágico das outras línguas e falar, não, agora eu vou aprender outras. Como que foi essa decisão de você aprender? Porque você é poliglota, não é só português e francês. Então, como que foi essa decisão de aprender outras, assim? Veio do aprendizado do francês ou da necessidade da cidade, de se comunicar com os outros vizinhos imigrantes? Da onde que veio essa força, assim, de sentar de novo e aprender outra língua? Olha, sem dúvida que foi o francês. Parece que o francês deu um clique na minha cabeça. O inglês eu já tinha, claro que não foi uma coisa muito nova para mim, porque eu aprendi na escola, né? No Brasil eu estudava, então tinha inglês desde quando eu era novinha e tal, desde a primeira série, no caso, até o colegial, né? Então não foi uma coisa, só que também não usava. Foi aquela coisa que eu aprendi e deu impressão. Eu abri uma gavetinha ali do meu cérebro, guardei e fechou. Quando eu comecei a aprender o francês, a impressão que me deu é que vinha inglês na minha cabeça também. Começou a vir, né? Eu não sei, até isso eu tenho uma vontade de estudar e de saber como é que funciona. Eu gostaria muito de saber como que o nosso cérebro se comporta a partir do momento que você consegue aprender uma segunda língua. Então, no caso, eu não sei se o francês foi a segunda língua ou se foi a terceira, porque eu tinha conhecimento do inglês, mas não usava. Então, me deu vontade. Eu falei, olha, quer saber? Eu falei, eu vou me matricular. Eu falei, o francês já tá super bem. Fazia, acho que 1 ano que eu falava francês quando eu comecei a estudar inglês. Eu acho que foi isso. Aí eu falei, vou começar com inglês. Falei, porque já estudei quando eu era criança, então eu acho que não vai ser difícil. E realmente não foi. Eu me matriculei no básico, no nível 1 do inglês. Falei, porque eu quero aprender desde a base de novo. E eu tinha tempo, não estava trabalhando. Tinha meu tempo ali. Falei, eu vou mesmo me jogar nos idiomas, né? Aí comecei o inglês, foi rápido. Eu sei que rapidamente aquilo foi de novo. E aí, a coisa que você falou, né? Aqui, Bruxelas é uma cidade que eu acho que tem 170 e poucos países por causa das comissões europeias. Então, tem pessoas, né, de 170 países que moram aqui. Então, tem um lugar aqui que se chama Praça do Luxemburgo, lá em frente a uma das comissões europeias. A gente passa lá, você escuta idioma do mundo inteiro. Então, isso também eu acho que começou, por eu gostar de idioma, começou a me como que eu posso dizer, me impulsionar
né, a aprender mais idiomas. Então aí pronto, aí foi o inglês, aí comecei a fazer o inglês. Hoje eu não tô nos níveis mais avançados ainda, né? O francês eu aprendi até o último, até o C2, né? Fiz até o C2. O inglês hoje eu tô acho que no B2, se eu não me engano, mas assim, consigo me comunicar. Eu não parei de estudar não, ainda continuo, né? Eu consigo me comunicar no inglês super bem. Depois do inglês, eu comecei a aprender italiano, porque eu sou de descendência italiana também, né? Da dupla cidadania e tal. E aí eu pensei comigo, bom, gente, se eu tô assim, não tá sendo tão difícil, vou aprender o italiano. O italiano foi tão rápido, que hoje em dia eu falo, eu não sei se eu falo melhor o italiano ou o francês. E quando vou para Itália e tal, né, eu me comunico italiano, eu falo até melhor italiano do que inglês, eu acho. Eu acho que eu tenho a facilidade com as línguas romanas, né, línguas latinas, por vir do português, eu acho, né? Deve ser isso. E aí, depois do italiano, eu comecei a estudar alemão. O alemão tá bem no início ainda, eu tô acho que no A3, A3, A2, não sei. Mas é uma coisa assim também que eu vejo, que eu gosto. É uma língua mais próxima do inglês, mas é bem mais difícil que o francês. Por causa das declinações e tudo que tem, né? Do mecanismo da língua e tal. Mas, assim, eu me apaixonei também. Então, agora tá nisso. Tô me aperfeiçoando agora nessas línguas que eu tô estudando. Bom, uau, né? Peraí. Quantas línguas ela não para. Mas eu queria muito saber, que é uma coisa que eu sinto quando a gente tá aprendendo uma nova língua. Uhum. Hoje eu já não sinto mais aqui eu moro em Montreal, é o francês e o inglês todo o tempo. E tem o português, que é a língua que eu menos falo. Porque a minha comunicação aqui em casa é o inglês, o meu trabalho é inglês, na rua é francês. Então, o português acaba sendo o que eu menos falo. Uhum. No começo, eu sentia a minha personalidade como pessoa mudava muito conforme a língua que eu falava. Uhum. Hoje em dia, não mais, porque eu acho que quando você chega numa fluência, você consegue se comunicar em todas as línguas. Meu marido Ana brinca e fala, você consegue ser engraçada em todas as línguas. Eu falei, então, sim, acho que já chegamos lá, né? Mas quando a gente ainda não consegue super se comunicar numa língua, eu sentia, quando eu comecei a aprender o francês, que eu não era a Giovana. Eu era uma pessoa muito diferente. Você se sente dessa forma com tantas línguas, que a sua personalidade, Leslie, muda? Aqui falando comigo em português, é outra Leslie quando você fala em francês, é outra Leslie quando você fala em italiano? Assim, eu não digo que não é personalidade, mas a impressão que dá, assim, no início, como você falou, né? Agora não, agora na fluência eu falo português, se eu atendo um telefone e falo em francês, é a mesma coisa, dá a impressão que assim, a cabeça não pensa mais, você não pensa, mas no início dá a impressão de ser um personagem. Parece que você tá numa novelinha ali, um filmezinho, fala, gente, mas sou eu mesmo que tô falando? Então, você consegue, você não consegue, acho que como que eu posso dizer? A impressão na minha cabeça que dá é que a gente tem um interruptor. Dá a impressão que você fala turn off, turn on. Dá a impressão isso. No francês, no português e no italiano, eu não tenho isso. Mas no inglês e no alemão eu ainda tenho. Parece que eu tenho que virar uma chave, respirar e falar, não, agora é o inglês. Agora, no francês e no italiano, não sei te explicar, mas eu não tenho isso. Eu acho que é porque você atingiu um nível de conhecimento que você é super confortável. Eu acho que quando a gente tá confortável, a gente também... Por exemplo, eu lembro de não querer falar muito. Eu não queria entrar em debates muito, né, assim, temas muito que você precisava argumentar, profundos, porque eu falava, cara, eu não tenho vocabulário pra isso. Então, não, pra mim tá tudo bem. E na minha cabeça, não tava tudo bem. A gente precisava conversar, só que eu não tinha vocabulário, então tá tudo bem. Eu vou... Aquela coisa do merci, merci. A gente não quer... A gente não tem como rebater o que a pessoa tá falando. Então, eu não vou entrar na conversa. Então, você acaba também se anulando um pouco, de alguma forma, porque você não tem como conversar com a pessoa. Exatamente. Mas quando você vai subindo o nível e chega numa fluência, se a pessoa discordar de você falar, não, então, mas eu não concordo. Porque você tem o vocabulário, então você consegue ser a pessoa que conversa, debate, responde. Mas eu acho que até chegar, eu percebo, assim, até chegar nesse nível de conforto...
A gente meio que você falou, né? Parece que a gente é um personagem numa novelinha que a gente ninguém fala comigo, não conversem, não me perguntem, porque eu não sei te responder, né? Ou se você me perguntar, me pergunta o básico. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não quero conversas profundas, né? Eu acho que e é muito bom você ter encontrado esse nível do francês pra você se sentir muito confortável aí. Verdade. É muito importante, né? Como mulher, como mãe, enfim, se precisar resolver alguma coisa, você hoje é independente. Mas falando dessa questão da independência, no Brasil você era dentista, né? Sim, eu trabalhei no Brasil como dentista, sim. Aí, mas eu parei de trabalhar quando eu tive a minha segunda filha. Então aí eu parei porque assim, eu não ficava muito com eles, né? O trabalho consumia muito. E eu decidi que eu queria também acompanhar um pouco o crescimento deles. Então eu já estava mais parada, né? Até o momento que eles cresceram lá no Brasil e eu me vi sem fazer nada. E sem fazer nada não, eu me vi assim, a gente vai anulando, eu acho que quando a gente para de trabalhar, a gente chega num ponto quando a gente se vê que as crianças estão indo para a escola, não estão mais dependendo 100% da gente, a gente perde um pouquinho o nosso lado humano. Eu não digo nem nosso lado mulher, eu acho que é o nosso lado humano mesmo, porque a gente não foi feito só para cuidar de filho. A gente, acho que nós temos muita capacidade, né? No geral, não só mulher, todo mundo, a gente é muito capaz. A gente é capaz de se reinventar a cada fase da nossa vida. Então, eu digo isso porque eu tô com quase 50. Então, eu vejo que cada 5 anos que vai passando, desde os meus 30, eu posso te dizer, né? Com 32, eu tive minha segunda filha. Então, com 28, meu primeiro. Eu acho que a partir dos meus 30 anos, eu percebo que a cada 5 anos que passa, é uma nova fase. É uma fase que você começa a pensar, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que é hora de mudar? Será que, assim, o meu lado profissional tá legal? Aí, então, quando minha filha tava com mais ou menos 6 anos, eu tava já com 38, quase 40, eu já não trabalhava mais como dentista, e aí eu gostava muito dessa coisa da meditação, eu gosto dessas coisas mais espiritualistas, né? E eu gostava de fazer yoga. Aí, numa viagem, lá em Brotas eu não me esqueço disso, apareceu uma mulher, mais ou menos da minha idade na época, e me falou, olha, como você gosta, né, no meio da conversa, né, como você gosta dessa coisa da yoga, do pilates e tal, por que você não vai fazer um curso para ser professora de yoga? E aí, eu cheguei da viagem, o meu marido falou, Leslie, vai fazer, porque você adora procrastinar, e é verdade. Eu adoro. Eu gosto de fazer as coisas, mas eu fico, será que é o momento? Acho que eu sempre tenho aquela coisa, né? Faz depois eu faço, né? Ele falou, não vai ter depois, vai se matricular nesse curso. E aí foi isso, eu me matriculei no curso. Quando eu terminei de fazer, surgiu a oportunidade de se mudar para Portugal. Aí me mudei para Portugal. Lá eu falei, numa reunião da minha filha de escola lá em Portugal, eu falei com a professora, né? Aí ela me perguntou, ela falou, olha, o que você faz? Com o que você trabalha? Eu falei, olha, eu sou professora de yoga. Ela falou, demorou. Ela falou, vem falar comigo aqui com a diretora e você vai dar aula de yoga aqui para as crianças, porque eu acho que isso vai ajudar. Ela falou, você gostaria? Eu falei, nossa, claro que eu gostaria. Então, no tempo que eu morei lá em Portugal, eu dei aula de yoga na escola que a minha filha estudava. Então, tinha sempre a terça e a quinta que eu dava aula de yoga lá para as crianças, né? Aí lá eu comecei a ter o sotaque português, porque eu falava com as crianças lá, com o professor e tudo. Então, a minha aula de yoga era sempre... Aí até uma aluninha falava, ela não fala mais de brasileiro, ela fala português. Era muito engraçado, né? Então, aí lá eu dei aula de yoga. Aí, quando eu vim para a Bélgica, isso tudo mudou. E a outra coisa, quando eu cheguei na Bélgica, foi em outubro de 2019, outubro de 2019, em março de 2020 veio a pandemia. Então foi um período muito curto que a gente teve, assim, de entre adaptar, entre acontecer as coisas, a gente nem adaptado não estávamos ainda. Então veio a pandemia
E aí uma amiga minha, que é mulher de um amigo do meu marido, me propôs de eu dar aula de yoga online. E aí, enquanto eu estive aqui nesse meio tempo, eu fiquei dando aula de yoga online. Eu parei há pouco tempo atrás para só estudar idioma. Então essa é mais uma parte da minha trajetória, né? Das reinvenções que eu te disse. Então eu acho assim, a gente é muito capaz de se reinventar. Eu só acho assim, a gente tem sempre que estar com o coração aberto. Cada momento da vida que a gente vai passando, eu acho, o coração tem que estar aberto. Você tem que estar aberto para novas oportunidades, e medo sempre a gente vai ter, mas vamos com medo mesmo. Vamos com medo que no meio do caminho, eu acho que tudo que é para nós, se Deus põe no caminho, é porque já está traçado. É só você ir dando o seu passinho, um passinho de cada vez, e aí a sua trajetória vai sendo feita. Então eu acho que assim, é sempre estar preparado. Tem mudança? Ok, vamos que o negócio vai. Então, eu acho que esse meu lado de ser assim também ajudou muito meu marido e meus filhos em cada fase que a gente passou de dificuldade, de adaptação, né? Eu sempre acho, vamos, gente, vamos. Se o caminho tá aberto, é porque é para nós. Deus abriu, vamos trilhar. É assim que eu vejo. Com certeza, com certeza. Eu acho que se você fosse uma pessoa com medos, fechada, realmente esse conceito de eu não sei, hesitar muito, apesar de você gostar de procrastinar, como você falou, essa questão de impulsionar, né? Não, vamos. Isso. E por que não só o francês? Por que parar aqui? Vamos pro italiano, vamos pro alemão. Vamos, gente, vamos. Eu acho que isso ajuda muito quando a gente sai do país. Se a gente sai do país, a gente vai estar com medo, a gente vai estar vulnerável, mas se a gente acolhe isso, realmente a experiência é muito diferente de falar, não, vamos, vai dar certo, tenha paciência, vai dar certo. E eu acho que realmente, talvez essas transições tenham sido um pouco mais leves, não menos desafiadoras, mas mais leves, porque vocês tiveram esse tipo de comportamento, principalmente você, que eu acho que quando a mãe, ela impulsiona, todo mundo vai, né? É diferente dos outros membros da família. Mas, você falou, bom, você era dentista, parou por conta dos filhos, depois você é professora de yoga, e hoje as línguas te dominam. Você sente que elas te preenchem tanto quanto a yoga e odontologia no passado? Olha, eu não sei te explicar nesse sentido de preencher, mas assim, eu me sinto uma pessoa realizada hoje. Eu acho que eu já fiz bastante coisa, né? Sempre junto com o meu marido. Então, assim, eu acho que a gente sempre foi muito companheiro em todas as decisões também. Sempre que tem alguma decisão, ele me apoia demais. Então, eu me sinto uma pessoa realizada. E hoje, o que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de dar aula de idioma. Como eu dei aula de yoga, foi uma parte minha que eu vi que eu conseguia lidar com as pessoas, até com criança e tudo. Então, as coisas na minha vida, eu acho que não são programadas, não sou eu que programo. Eu acho que as coisas vão acontecendo e eu abraço aquele acontecimento do momento e eu vou me enfiando naquilo, mergulhando mesmo, né, me aprofundando e tudo. Eu gosto de estudar. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar. Amo. Falou assim de estudar, de conhecimento, de cultura, assim, é uma coisa que eu gosto demais. E nesse momento, como eu já tenho o nível C2 do francês, eu tô partindo para essa coisa de dar aula de idiomas mesmo. Então é isso, eu tô me programando para fazer isso nesse momento. Eu ia até te perguntar, porque você tem tanta facilidade de aprender outras línguas, e você já era professora de yoga, então, assim, a questão de ensinar já tá muito enraizada em você. Sim. Então, você dar aula de idiomas, eu acho que juntaria o prazer de ensinar com o prazer das línguas, né? Acho que seria incrível para você. Nem que seja online, né? Tem tantos recursos hoje em dia. Sim. Seria incrível, assim, se você conseguisse. Uhum. E aí, talvez um conselho de talvez uma futura professora de línguas, dá uma dica de como aprender tantas línguas. Acho que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast vão falar, não, tudo bem, acho que ela tem facilidade, mas e eu aqui, né? Como que eu posso aprender? Tem alguma dica, assim, que você super usou ou usa até hoje para aprender línguas? Não sei se o que eu posso falar, por exemplo, da minha parte,
é que eu sempre vi muitos filmes. Então, ver filme dublado pra mim nunca foi uma emoção, mesmo quando criança. Era até um debate entre eu e meu irmão. Meu irmão queria ver dublado, eu falava, não vou ver dublado, vou ver legendado, eu vou ler. Ele, mas tem que ler. Não, mas eu quero ouvir o inglês. Então, eu acho que essa prática de ver filmes legendados sempre foi muito forte pra mim. A pessoa que tá aprendendo inglês, eu sempre falo, vai nos filmes. Você vai ouvindo, você vai começar a entender. Sim. Então, eu não sei se você tem alguma dica de ouro, principalmente com as línguas aí. Sim. Olha, além, assim, eu tenho a facilidade, mas eu vou te falar, eu estudo bastante. Então, eu gosto muito, todo idioma que eu começo pela gramática. Como que funciona a gramática dessa língua? Como constrói a frase? Sujeito, verbo, complemento, que nem as línguas latinas são assim. O português, o francês, o italiano, sempre a mesma coisa. O inglês, mais ou menos. O alemão foge completamente de tudo isso. Então, a primeira coisa que eu gosto de ver, o mecanismo da língua. Como que funciona para você construir uma frase? Mesmo sem saber falar nada. Sem saber falar nada, eu já começo a ver como que funciona. A outra dica que isso me ajudou com o francês, né? Você falou dos filmes. Hoje a gente está na era dos podcasts, aliás, estamos fazendo um. Então, para mim, podcast foi maravilhoso no francês. Tinha um podcast de um rapaz que eu adorava escutar, adorava. Eu esqueci o nome agora, que pena. Inner French. Chama-se Inner French. Então, ele é francês e ele foi morar na Polônia. Então, ele dava dicas no podcast dele de como foi que ele aprendeu o polonês. Então, ele falava, eu não estudava gramática. Eu só ficava ouvindo as pessoas falarem, mesmo sem saber nada, e aquilo ia entrando na minha cabeça. Uma palavra entrava, de repente outra. Quando eu escutava num filme, por exemplo, escutava num outro contexto, ou lia, aquela palavra vinha na minha cabeça. E eu comecei a fazer isso. Apesar de eu achar que a gramática, para mim, é importante. Pessoalmente, né? Para mim é importante a gramática. E então é isso. Acho que eu comecei a unir a gramática com podcasts. Nas outras línguas, a mesma coisa. Então, para mim, podcast é uma coisa que me ajuda demais. Você coloca lá no seu nível, né? Por exemplo, o francês, acho que eu comecei a escutar, eu estava no nível B1, aí eu colocava francês B1 e começava a escutar aquilo. Era lento, falava de uma forma fácil. Depois eu fui vendo que estava fácil, eu falava, não, tá muito fácil, vamos colocar um desafio maior. E aí colocava um nível acima do que eu estava. Então eu acho que o podcast, para mim, foi uma coisa que me ajudou bastante. E Leslie, falando da questão do maternar, o que você sente que esse conhecimento, você falou que você pausou para acompanhar as crianças, né? E aí agora você teve também uma super oportunidade de mudar com elas, viver o cotidiano e tudo mais, por não estar trabalhando no escritório e tudo mais. Sim. Falo muito próximo delas. Mas na questão das línguas, você sente que você se tornou... Teve algum traço de personalidade no maternar por conta das línguas que você conseguiu abraçar melhor? Não sei, talvez ser um pouco mais flexível, entender algumas outras culturas. Me conta, assim, como que aprender muitas línguas te transformou talvez numa mãe diferente, melhor? Tá, eu vou falar um pouquinho antes da língua da yoga. Eu sou uma pessoa que eu adoro estar no controle das situações. Eu sou virginiana. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Mas, assim, eu gosto muito dos mínimos detalhes. Eu adoro, assim, as situações quando eu sei controlar. Quando eu mudei já para Portugal... Aliás, quando eu tive filho, eu vi que, assim, é difícil você querer controlar todas as situações. Seu filho tem fome em horários que não são os seus horários. E até isso, eu vou te dizer, honestamente, eu vou te confessar. O meu primeiro filho, coitado, acho que ele sofreu um pouquinho comigo. Porque eu achava que ele tinha que mamar de 3 em 3 horas nos horários que eu estipulava. E às vezes ele chorava e eu na minha cabeça falava, não, mas não é agora que eu tenho que dar mamar, é daqui, não deu 3 horas ainda, falta 15 minutos. Então, olha que loucura.
Eu falava, gente... Aí eu fui vendo isso, eu comecei a me tratar com homeopatia, e a yoga veio pra mim. Fui eu que procurei, antes de ser professora, pra mim mesma. Pra eu sair dessa coisa, dessa neura. É muito ruim você viver numa neura que você tem que controlar o horário, controlar tudo. Aí veio minha segunda filha, ela quebrou muito isso, porque ela chorava, ela queria mamar de 10 em 10 minutos. E aí eu já sabia que, assim, a criança mama na hora que ela tem vontade, não na hora do meu horário, não quando eu quero. Aí já tinha mudado um pouco esse meu esquema da minha cabeça, né? Aí quando eu comecei a fazer yoga e tal, eu vi que, assim, a gente não controla nada na nossa vida. A gente respira... Dali 10 minutos, a sua respiração já está diferente, você já está outra pessoa, você já começa a mudar a sua cabeça. Então eu já vi que, assim, a gente não tem controle de nada. Aí, quando eu mudei de país, aí que eu vi mesmo que controle, que eu controlo, aqui eu não sou ninguém para controlar nada. Então eu acho que, assim, essa coisa da yoga e depois do aprender o idioma, porque a gente também não controla o aprendizado. Você simplesmente, você lê, você tem, cada pessoa tem o seu tempo para uma determinada atividade. Tem pessoas que têm mais facilidade com números, tem pessoas que com línguas, outros com movimento. Então, cada um no seu tempo diferente. Todo mundo é capaz, mas cada um tem um tempo diferente para determinada atividade, né? Então, isso que eu fui vendo, sair um pouco desse controle. E deixar eles viverem o tempo deles também. Então eu acho que isso é uma coisa que todo tempo eu me policio. Eu não sou uma pessoa que eu controlo nada. Eu tenho que orientar. Eu posso orientar, eu posso dizer, olha, isso na minha opinião não tá certo, mas eu tenho que deixar eles baterem a cabeça deles também. Sentir o que é bom para eles, porque às vezes o que é bom para mim não é, às vezes não, na maioria do tempo, o que é bom para nós não é bom para o seu filho, não é bom para minha filha, para o meu marido. Cada um tem a sua necessidade, né? A gente pode ter um consenso no viver em família. Viver em comunidade, tem um consenso, mas aquilo que eu gosto, aquilo que é bom para mim, não é bom para o outro. Isso foi o que eu muito aprendi, tanto com a yoga, quanto no aprender os idiomas. Leslie, outra coisa que eu queria adicionar, faz muito sentido, eu também sou bem controladora, mas eu não sou virginiana, eu sou ariana, mas eu também gosto... Também é perigoso! Também é perigoso, ter o controle, tudo muito ajeitadinho... E eu não sou uma pessoa que tem imprevisto, eu não sei lidar. Eu consigo lidar, mas eu sempre gosto de sair com aquela coisinha e tal. A minha terapeuta fala, é o PDF da Giovana. Porque eu tenho ali as coisinhas que eu quero, o jeitinho e tal. Então, eu sou super assim. Mas também é uma coisa que meu filho tem 1 ano e meio. Então, é um pouco diferente. Mas eu sempre me policio, até com meu marido eu sempre falo disso. Eu sou brasileira, meu marido é francês, de origem árabe. Os pais são marroquinos, então ele também tem essa... Ele nasceu na França, cresceu na França, mas ele tem ambos, ele fala os 2 idiomas. Ele tem influência de falar árabe também. Que legal. Temos 3 idiomas aqui em casa, além do inglês, 4, né? O meu filho nasceu aqui, meu filho é canadense. Então eu sempre falo pro meu marido, a gente tem que se policiar, porque o meu jeito de fazer as coisas é muito do jeito brasileiro. O jeito que eu aprendi, o jeito que eu nasci, cresci e sei fazer. O seu jeito é o jeito que você nasceu na França, sabe fazer algumas coisas que seus pais ensinaram, então ainda vai ser o jeito árabe. O nosso filho é canadense. O jeito que ele vai fazer as coisas vai ser o jeito diferente do que a gente faz. E não necessariamente isso é errado. Então é uma coisa que a gente também aprende soltar um pouco do controle, que seus filhos estão crescendo, né? Eles cresceram parte no Brasil, no Portugal, agora na Bélgica. Mas provavelmente na fase adulta deles, eles vão fazer escolhas que talvez vocês, como pais, não fariam, mas no Brasil. Porque no Brasil não faz sentido, mas na Bélgica faz. E a gente tem que quebrar esse padrão também de controle e pensamento de o jeito certo. Porque não existe jeito certo quando a gente tá falando de várias culturas. Existem jeitos diferentes. Exato. De alguma coisa. Exatamente. Então, acho que quando a gente abraça a cultura, abraça a língua, a gente também se torna muito resiliente nesse sentido de, deixa ele fazer as escolhas dele. Porque não é necessariamente o que eu faria,
mas é uma decisão da vida dele, né? Dentro do que ele tá inserido, de ter passado por tantos amigos diferentes. No Brasil, a gente não tinha essa multiculturalidade. Na escola do filho tem muitas culturas. Tem os canadenses, mas tem muitas culturas. Então ele vai crescer num ambiente muito diferente do que eu cresci. Então a gente também se torna, acho que, mais aberta, de alguma forma, pra não ficar no controle do filho. Não, tem que fazer isso, tem que ir pra faculdade, tem que fazer esse curso. E quando a gente vê que tem tanta opção... Verdade. Deixa eles fazerem a deles, né? Eu sinto muito isso como mãe. Isso que eu tô bem no comecinho. Você ainda tá bem mais à frente do que eu, né? Ai, mas é um aprendizado, viu? E você tocou num ponto... A vida inteira a gente aprende. E é isso, eu acho que a gente tem que estar muito aberta. Nós temos que orientar nossos filhos, tem o nosso papel de mãe, mas a gente tem que estar aberta a aprender com eles também. Então, eles me ajudaram com francês demais no início, porque os meus filhos, eles falavam: ai, mamãe, o seu sotaque é muito brasileiro, é feio o seu francês. Aí eu falava, mas é o meu francês que tá abrindo a porta de vocês, tá bom? Então, mas eu ouvia. E aí eu comecei a melhorar minha pronúncia, que eles me ensinavam. Claro, eu tenho que ter essa cabeça, né? De aceitar que o francês deles é como de nativo. É lindo, é a coisa mais linda. Ai, mamãe babona. E aí você tocou num ponto de faculdade, né? A gente acha, e que acho que assim, nossa cultura de brasileiro, nós fomos muito ensinados que a faculdade é a coisa mais importante. Você saiu do colegial, você tem que fazer faculdade. Comigo foi assim. Eu saí do colegial diretamente, eu fui para a faculdade. Então, não que tenha sido, não que eu reclame, não. Mas assim, hoje as coisas são diferentes, nós temos um leque de opções. E o meu filho, eu sofri um pouquinho com ele, logo que ele saiu ele faz 20 agora em agosto, né? Como o podcast vai em setembro, eu já falei que ele tem 20. Então ele faz 20 em agosto. Mas quando ele saiu do colegial, ele saiu com 16. E ele falou, mãe, eu não sei o que eu quero fazer. Aí eu falei, ai meu Deus, ele não vai fazer faculdade como eu, ele tem que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Ele gostava da área da tecnologia, sempre teve facilidade com computador e tal. E meu marido falou, né? Nós meio que nós não orientamos, a gente meio que obrigou ele a ir fazer a faculdade de tecnologia. Eu sei que esse menino, ele chegava em casa, eu comecei a perceber, ele não estava bem. Aí um belo dia ele falou, mãe, eu tô detestando essa faculdade. Eu não quero fazer isso, mas eu não quero mais pra faculdade amanhã. Eu tô odiando. Eu falei, ai, tá bom, Rafael. Eu falei, vamos parar então. Eu falei, não é que você não vai amanhã. Eu falei, vamos fazer os trâmites todos direitinho, né? Você entrou, vai ter que trancar a matrícula. Vamos ver como é que faz. E foi o que a gente fez. Trancamos a matrícula, ele não quis mais. Mas só que ele viu que ele tinha que fazer alguma coisa, né? Aí ele falou, mãe, o que você acha se eu só trabalhar durante um tempo? Eu falei, olha, Rafael, não é o que eu gostaria que você fizesse. Eu gostaria que você fosse estudar. Falei, mas como você tá aí perdido, você não sabe o que você quer fazer, não adianta também eu te obrigar a fazer uma outra coisa, que vai dar errado de novo. Falei, vai trabalhar. Aí ele começou a trabalhar em restaurante mesmo. E aí ele começou em um restaurante, aí de repente foi para outro. Aí ele começou a trabalhar na lanchonete do Atomium, que é um monumento muito famoso aqui de Bruxelas, né? Aí ele começou a trabalhar lá na lanchonete e assim, ele viu que o trabalho não é fácil. Não é um trabalho, ele tem que levantar peso, ele tem que atender com alegria. E tem que, às vezes, recebe pessoas que não são educadas. Aí ele começou a vir reclamar. Ai, mãe, mas não é fácil trabalhar. Ele começou a ganhar dinheiro, porque não ganha mal trabalhando assim, né? Só que é um trabalho que você não vai ter. Eu não desmereço trabalho nenhum. Para mim, todo trabalho é digno. Mas assim, você não vai ter outro futuro que não seja ficar ali atrás do balcão. Então, se você gosta daquilo, é o que você abraça para você, ok, faça isso pro resto da sua vida. Mas eu vi que não é o caso dele. E ele começou a reclamar. Ai, mãe, tem cliente super mal educado, tem cliente que te trata mal. Eu falei, olha, Rafael, se você não gosta disso, você tem que procurar uma outra coisa.
Só que acho que a outra coisa que você quer, você precisa estudar. Você precisa ir atrás. Eu falo, não tem, nem que não seja faculdade. Aqui tem as coisas da haute école, que é como se fosse só o ensino superior, né? Te dá o direito do bacharel, mas não tem os 2 anos do master, que seria o mestrado, né? Mas ele pode fazer também. Então eu falei, olha, Rafael, tem um leque tão aberto para você. Aí ele falou, mãe, e se eu fizer ciências políticas? Aí veio da cabeça dele. Ele se matriculou. Isso já tinha passado 1 ano, ele já estava com quase 18. Aí começou ciências políticas. Não gostou. Eu falei, Rafael, você não tem assim, o que você gosta, né? Comecei a conversar demais com ele, né? Todo dia a gente batia papo. E aí eu falava, o que sente no teu coração? Uma coisa que você faça e que você gosta. E ele já estava como DJ, de criar musiquinha, sozinho. Ele falou, mãe, eu gosto dessa parte da música. Eu falei, então é isso. Eu falei, tenta ver algum curso que mexa com música. Aí ele vai fazer engenharia de som. Então, a partir de setembro, ele vai começar engenharia de som. E aí é agora. Você vê, então, ele tinha 16 anos, demorou 4 anos para que ele pudesse achar alguma coisa que fizesse bem para ele. Para mim foi fácil? Não foi fácil. Mas foi mais um aprendizado para mim mesma, de eu ver. O meu tempo foi rápido. Eu fui tudo, para mim as coisas foram acontecendo, foi rápido. O dele não foi tão rápido assim, mas foi o tempo dele. E hoje ele me olha, ele sorri, ele, ai mãe, olha que legal, é isso que eu vou fazer. Então assim, ele tá se sentindo, ele já tá tocando, parece que assim, ele achou uma coisa que ele gosta, ele já foi chamado para tocar como DJ no hard rock várias vezes, já tocou em barzinho. Então é uma coisa assim que ele fala, mãe, parece que eu tô ali, eu vejo energia do pessoal, nossa, eu amo. Então assim, foi o tempo dele e ele se encontrou. Então assim, cada um no seu tempo. Eu concordo super. Aqui eu acho que é mais ou menos o mesmo ensino. Tem a universidade, mas também o ensino superior, e tem um leque enorme de coisas. E lógico, né, eu acho que no Brasil, em São Paulo, pelo menos, tem essa urgência de ganhar dinheiro, urgência de fazer, urgência de trabalhar, porque precisa, porque a vida é muito cara e precisa. Então, às vezes, realmente, eu entrei na faculdade de jornalismo direto da universidade, eu não me arrependo, era o que eu queria ter feito, mas eu tenho muitas amigas que entraram em faculdades, fizeram os 4 anos, depois tiveram que fazer uma outra faculdade de 4 anos, porque a primeira não era o que queria muito, e aí foi na pressão, foi naquela competição, de alguma forma, também, de ter que entrar no vestibular, que é um período muito estressante, você passar por todo o vestibular, e isso que aqui nem tem muito disso, né, de passar pelo vestibular e tudo mais. Mas no Brasil ainda tem um cursinho, aquela competição, é horrível, né? Então, é verdade. Parece que quer se livrar logo, vamos, o que você gosta, então vai logo nisso. E eu acho que aqui a gente tem um estilo de vida que permite a gente, não, calma, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu pensar direito. Porque é isso, assim, demorou 4 anos pra ele, mas ele encontrou o que ele queria. Verdade. É mais importante do que ele fazer 4 anos de faculdade, não gostar e depois falar, nossa, mas cara, já me formei nisso mesmo, então agora eu vou seguir nessa carreira mesmo, e viver uma vida infeliz fazendo o que não gosta. Então, o que ele falava pra mim. Eu acho que é um privilégio enorme também, né? Ter a possibilidade de ir aos poucos até descobrir o que ele efetivamente gosta, né? O que é diferente do Brasil. Mas eu queria saber, pra gente fechar, se você tem um conselho pra alguma mãe expatriada que tá indo aí por conta do marido e também tá meio que perdida, não sei se, bom, vou deixar tudo pra trás, o que eu faço agora? E talvez esteja aí considerando aprender um novo idioma ou vários idiomas. Queria que você deixasse um conselho pra essa mãe. Olha, eu acho que é aquilo que eu falei pra você do começo, no meio, eu falei a mesma coisa. Cada passo novo que a gente dá na nossa vida vai ter medo, com certeza que a gente vai ter medo, mas é abrir o coração e abrir a mente também. Então, a partir do momento que você entra de coração aberto,
Você tira um pouco daquela sua carapaça, daquela proteção que a gente acaba criando em cada fase da nossa vida, você vai pondo cada vez mais carapaça. A criança, ela nasce aberta para a vida. Ela nasce pronta para aprender tudo que o mundo oferece, que o universo oferece para gente, né? Eu acho que aí o ser humano, né, vai crescendo, a gente vai pondo a carapaça do medo. Você tem um trauminha ali, você põe a carapaça. Outra coisa que você passou que não foi muito legal, você põe outra. Então eu acho isso. Não é fácil, é claro que não é fácil você tirar aquela carapaça, mas assim, é possível. Então assim, abre o coração, tira aquela carapaça do medo, enfrenta, porque eu digo, se Deus abriu o caminho, é porque a gente tem que trilhar. Nada acontece na nossa vida que seja por acaso. Cada encontro, nosso encontro aqui não é por acaso. Eu tinha que ver você, achei você uma pessoa maravilhosa, muito simpática. Amei esse nosso papo. Então é isso, estar aberto para cada momento da sua vida. Se Deus abriu o caminho, vai trilhar. É assim. E eu acho que a gente tem que ter fé também, né? E não importa a religião. Não importa se você é católico, muçulmano, budista, o que for. Eu acho assim, acredita naquela força maior que te guia. Porque na vida da gente, eu acho que se a gente se apega a essa força maior, facilita também. As coisas ficam um pouco mais leves. Eu acho que é um pouquinho do que eu tenho para dizer. Não vou dizer que é conselho, não, porque conselho só pai e mãe que dá. E às vezes não é tão bom, né? Então, assim, na verdade, é um pouquinho da experiência que eu tive aí de vida. Um pedacinho dessa experiência. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colo de longe. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!